ou permanganato, não me lembro qual era o reagente de cor. A gente levava para o aquecimento e ela tinha que se manter fracamente rosada, né? Condutividade da água, então usar um condutivímetro para ler, e eu posso ter no máximo 1,3 microsiemens por centímetro quadrado a 25 graus. Testes para ver presença de amônio, tem aqui o critério, cálcio e magnésio, né, no máximo 1 ppm. Esse ensaio aqui a gente fez também, ele tinha que ficar um azul límpido, não sei se vocês lembram desse. Cloretos, né, nitratos, sulfatos, então tem vários testes, eu não coloquei todos aqui. Aqui também eu coloquei os parâmetros microbiológicos, não são só ensaios químicos que a gente tem que fazer. Contagem do número total de bactérias heterotróficas, tá? Cumpre o teste, né, no máximo 100 unidades formadoras de colônias por ml. Pesquisa de coliformes totais e fecais e pesquisa de P aeruginosa, né? Então, são esses os testes indicados pela Farmacopeia Brasileira. Bom, a gente está falando de mecanismos de filtração, vamos falar sobre os tipos de filtros que existem, né? Os conceitos diferentes, porque é muito importante que vocês saibam esses conceitos, gente. Existem filtros que a gente chama de filtros de profundidade. Então, são filtros mais grossos, tá? Então, o material que eu estou filtrando, por exemplo, todo mundo conhece um filtro de barro, né? A maioria das casas usa. Então, é um filtro de profundidade. A água, ela tem que passar, atravessar todo aquele filtro, cair lá dentro, né, no funil que tem, e sai limpa embaixo, no filtro de barro. Então, esse é um tipo de filtro de profundidade. São várias camadas que aquela água inicial tem que atravessar e as sujidades vão ficar retidas, né, na malha daquela profundidade ali do filtro e sai mais limpa do outro lado, né? Então, esse desenho aqui ilustra bem, tá? É por isso que esse filtro é muito complicado da gente lavar. Muitas dessas partículas vão ficar aqui no meio do filtro e é por isso que a gente tem que jogar fora, trocar ele de vez em quando, né? Aqui é um filtro que a gente chama de filtro de superfície, ele é muito mais fino. Na indústria, a gente trabalha com vários filtros que a gente chama de superfície, eles têm a espessura menor do que uma folha de papel A4. A gente é bem fininho, mas ainda assim, se a gente for pensar, ele não é um filtro como nesse desenho esquemático aqui. Ele tem uma certa profundidade. Aquelas substâncias vão atravessar várias camadas, só que é bem mais fino do que um filtro que a gente chama de profundidade, ok? Então, nesse filtro que a gente chama de superfície, né, as partículas que não passam pelos poros vão ficar retidas em cima e vão passar só aquelas que conseguem atravessar, que têm capacidade menor. Bom, a mais difícil de entender, que eu acho, mas ela é muito usada e muito importante, é a filtração tangencial por membranas. É a que ocorre na osmose reversa, em vários equipamentos mais modernos aí de purificação, de tratamento e de filtração. Então, nesse tipo de mecanismo de filtração, pessoal, a gente não vai colocar o fluxo da água de alimentação ou da substância que você quer filtrar, ele não é vertical. Então, ele vai passar aqui, usando bombas bem potentes, eu vou passar esse filtro, esse líquido nessa direção aqui, horizontal, e o filtro ele vai estar aqui, ó. E essa pressão é muito grande, gente. Essa pressão que o líquido passa é tão grande que eu vou conseguir retirar, né, uma parte desse líquido que vai ser bastante límpido, muito mais limpo, que a gente vai chamar de permeado, e aqui vai ficar um líquido ainda, né? Se a gente for pensar num filtro
de superfície, por exemplo, vamos fazer analogia com o filtro de café. Então, o filtro que a gente estava falando aqui anteriormente, um filtro de café, um filtro fininho. Eu vou colocar lá o pó de café, vou jogar, praticamente o líquido vai todo o permeado, né? Vai todo lá para minha garrafa de café e vai ficar em cima realmente só o pó molhado, tá? Aqui na filtração tangencial, não. Eu vou ter dois tipos de líquido ao final dessa filtração. Eu vou ter um concentrado, que é um líquido com muito mais sujeira. É como se eu concentrasse bastante aqui esse líquido, e aqui eu vou ter uma água pura, né? Então, esse tipo de membrana é usada, por exemplo, em indústrias de sucos para concentrar laranja, para se eu quero depois congelar e depois usar em outro material, em outro produto, né? Fazer suco concentrado de laranja, tirar a água daquele suco de laranja. Então, nesse caso, o que me interessa é esse concentrado aqui, né? Mas no caso da indústria farmacêutica, a gente usa esse tipo também de filtro e a gente está interessada no permeado e a gente joga fora esse concentrado aqui, tá? Então, o equipamento que mais utiliza, né? Que é mais conhecido, esse tipo de tecnologia de filtração tangencial, existem vários outros, tá, gente? A osmose reversa, aqui é uma foto de uma osmose reversa de duplo passo, né? Então, o que significa isso? A água vai passar por dois tipos de membrana, tá? Aqui tem quatro cilindros com filtros, né, que vão fazer isso. Mas é porque ela deve ser assim, ela é duplo passo, então a água entra por um lado, sai por outro, e aqui eu tenho uma outra captação de água que também vai sair por outro lado, né? Ela precisa de bombas muito potentes para conseguir empurrar a água através dessas membranas que tem uma resistência alta, né? Então aqui eu tenho um painel de controle do equipamento, tá? E você vê que ele é todo de aço inox, né? Pelo menos as partes em contato com a água, ok? Aqui eu tenho também um sistema de tratamento de água, né? Uma osmose reversa em looping, com tanque de estocagem. Então, essa palavra é muito comum na indústria farmacêutica, porque a água não pode ficar parada muito tempo. Então, eu posso ter um tanque de estocagem aqui, mas constantemente eu estou alimentando a osmose reversa, essa água está sendo purificada, ela cai aqui de novo, e ela desce de novo e vai sendo purificada. E a hora que eu precisar usar, eu vou simplesmente direcionar essa tubulação aqui para encher um tanque para eu produzir ali um xarope, um produto, né? E depois continua aqui produzindo em looping. Dependendo do tamanho da indústria, gente, essas tubulações onde ocorre o tratamento de água podem ter centenas de metros, tá, gente? Então, falando das boas práticas de fabricação, né, deve-se dar atenção especial aos aspectos microbiológicos, como eu falei. É muito sério essa questão e está sendo cada vez mais, a RDC 301 está cobrando bastante isso, né, a gente fazer monitoramento constante dessa água. Evitar contaminação usando, por exemplo, um fluxo contínuo de água tratada, esse looping que eu falei. Ter água sob temperatura elevada, então muitas indústrias já têm nesse sistema trocadores de calor que vão aquecer a água, por exemplo, acima de 70 graus, se eu não me engano lá no teu é 85 graus, que a água para injetáveis fica. Mas aí quando eu vou produzir o injetável, muitas vezes eu preciso da água à temperatura ambiente, aí eu tenho um trocador de calor para esfriar aquela água que vai ser mandada para a produção, né? Então, imagina o gasto de energia, gente, desse sistema, é bem alto, tá? Usar materiais adequados, já falamos muito desse aço, né? E fazer drenagens frequentes, sanitizações, monitoramento desse sistema, validação desse sistema. Pessoal, eu saí, tomei café, coloquei uma blusinha porque o frio apertou.
Então vamos continuar.